Bem, o tema que eu escolhi foi Ordem de Não Reanimar, né? O tema que eu escolhi foi Ordem de Não Reanimar, né? E no The Reich Center tinha alguns artigos interessantes, eu peguei alguns para utilizar aqui, mas também eu fiz uma breve introdução, né? Uma contextualização com uma introduçãozinha e alguns dados demográficos acerca da Ordem de Não Ressuscitar. Os aspectos gerais aqui, as, a Ordem de Não Ressuscitar, né? A Ordem de Não Reanimar, consiste na expressa autorização do paciente ou representante para não se adotar medidas de reanimação, né? Geralmente são ali idosos, pacientes terminais, né? E não tem um bom prognóstico, né? Que geralmente é irreversível a recuperação. A prática não é reconhecida aqui no Brasil, né? No âmbito da ética médica. O Conselho Federal de Medicina ainda não a reconhece especificamente, porém, em outros países, países mais desenvolvidos, países com maior índice de idosos, com a maior longevidade, essa é uma prática comum, né? E é interessante que aqui a gente vê um certo conflito entre a autonomia do paciente e o dever de beneficência do médico. Como é que o médico iria se abster da tarefa de ressuscitar, de reanimar o paciente, sabendo que ele poderia reanimá-lo e talvez o paciente viveria um pouco mais. Porém, é interessante perceber que ao se utilizar dessas técnicas de reanimação, provavelmente esse paciente, por muitas vezes ser ali em fase terminal de doença incurável, ele teria uma vida, né, uma sobrevida aí bem com muito sofrimento. E geralmente é por isso que esses pacientes eles optam pela ordem de não reanimar. Eles sabem que viveriam um pouquinho mais apenas e que isso traria sofrimento tanto a ele quanto à família. Geralmente aí é uma prática tem, que tem base aí a decisão conjunta, né? Família e paciente. Em alguns, em alguns, em alguns países, os idosos eles se tatuam com a ordem de não ressuscitar para garantir que essa ordem de fato seja atendida. Mas também temos o documento lá, né, com a ordem de não ressuscitar por escrito, assinado e tudo mais. Agora vamos aos dados demográficos, né? Aqui no Brasil foi feita essa pesquisa e temos aí que 81% dos entrevistados, 81,7% dos entrevistados, dos pacientes entrevistados, não sabiam o que era a ordem de reanimar. E para familiares, 82%. Né? Já sobre a questão dele ser favorável a não ressuscitar em caso de paciente terminal, é bem interessante que, apesar de 81% não conhecer, não saber sobre isso, mais de 50%, né? Aqui temos a 64, 65,38% da, desse grupo de pacientes, eles são ou favoráveis, ou pouco favoráveis, ou muito favoráveis à não adoção de medidas de reanimação nesses pacientes. E para a família, temos aqui 67%. Já sobre quem deve decidir sobre a saúde do paciente terminal, né? Temos aí vários grupos, o médico do paciente, o médico juntamente com o paciente, o médico juntamente com o paciente e família, né? Ou através de um testamento vital. A maioria aqui diz que deve ser uma decisão conjunta
do médico, família e paciente. 58% dos pacientes pensam isso, 73% dos familiares. Já sobre a implantação da ordem de não reanimar no Brasil, temos que mais de 70%, 74%, 75% dos pacientes são ou muito favoráveis ou pouco favoráveis. Mesma coisa para os familiares. Apesar de eles não terem esse conhecimento prévio sobre a ordem de não reanimar, quando eles a conheceram, eles ficaram, né, eles pensaram em aderir a essa prática. Já sobre se, porventura, o Conselho Federal de Medicina viesse a omitir uma norma ética acerca da ordem de não ressuscitar, se o médico deveria levar em consideração. Os entrevistados acharam que deve ser, que é uma coisa importante ou muito importante, né? Em 80% dos casos, praticamente ali. E no caso dos familiares, 90% deles acharam ou muito importante ou importante. Agora temos aqui um estudo que foi realizado em Taiwan e ele objetivava relacionar alguns aspectos demográficos à prática de não ressuscitar, né, da ordem de não reanimar. Né? E principalmente o que eles objetivavam ver era a associação entre as religiões e essa prática. Né? Temos aqui que a maioria dos praticantes da ordem de não ressuscitar, 66% são do grupo do sexo masculino, né? E quanto à religião, que foi o objetivo desse estudo, eles perceberam que no budismo, daoísmo, cristianismo e catolicismo são os grupos que menos têm essa prática. Talvez esteja relacionado aí à questão dessas religiões valorizarem o sofrimento terreno, né, para uma evolução de espírito, no caso do budismo e do daoísmo. E no caso do cristianismo, você tem uma recompensa na pós-vida, né, aí, devido ao sofrimento terreno. E nessa mesma pesquisa, quanto ao nível educacional das pessoas que optaram pela ordem de não reanimar, temos que são pessoas com nível escolar médio, tá, de 1 a 12 anos de estudo, e a maioria das pessoas são casadas. Né? 70% das pessoas que optaram são casadas. Talvez por não quererem que o cônjuge a veja definhar, não querer ver o sofrimento do cônjuge, ao saber que essa pessoa se encontra com uma doença terminal e que não tem nenhum prognóstico de melhora e que só vai aos poucos ali definhando, né? Já o estado de trabalho, a maioria aí é desempregada, 72% é desempregada, 93% é da área urbana e 67% apresentam uma insuficiência cardíaca não operativa. E agora, de fato, os artigos do The Rich Center, né? Temos esse artigo aqui, que é sobre a questão dos médicos tratarem familiares e apesar de não se tratar diretamente do tema, ele cita um caso que o filho teve que botar na balança a bioética e o pedido da ordem de não ressuscitar do pai. No caso, nesse aspecto aí da ordem de não ressuscitar do pai, o filho teve que botar na balança a bioética e o apego
pelo pai. Ele teve que pesar as duas coisas para poder fazer essa decisão. Muitas vezes, nesse caso, você tem aí uma falta de objetividade, né? As emoções podem prevalecer nessa tomada de decisão, e o que pode ser bem prejudicial ao paciente. E esse caso aí que eu falei, que o médico foi em conflito, né? Porém, no final, ele optou por mandar a equipe parar a respiração cardiopulmonar para de fato atender aí o pedido do pai, né? E temos esse outro artigo aqui, quem persiste em se opor às ordens de não ressuscitar. No caso aí seriam os acompanhantes que persistem em se opor a essa ordem. E temos os dados demográficos. 42% é não branco, 47% nascido no exterior e 15,8% tem uma língua primária diferente do inglês. Que nos mostra que são grupos marginalizados, né? São grupos que não no caso dos Estados Unidos são grupos marginalizados, né? E esse estudo nos mostra que a vulnerabilidade social pode influenciar os representantes, né, nessa tomada de decisão a se oporem às ordens de não ressuscitar. Porém, os dados coletados foram insuficientes. Eles só pegaram esses dados demográficos mesmo e eles não perguntaram qual era a intenção dos acompanhantes ao se negarem a deixar o médico atender esse pedido, né? Eles não colheram dados suficientes para chegar a uma conclusão nesses casos. E temos aqui um estudo mais recente, né, sobre se negar a fornecer respiradores a pacientes com uma ordem de não ressuscitação anterior. No caso, seriam pacientes aí que já fizeram algum procedimento no passado e que para esse procedimento eles tinham essa ordem de não ressuscitar, mas não necessariamente agora no presente, né? O DNR, né, do Not Resuscitate, é um critério ou não? Com os respiradores escassos devido à pandemia, né, as necessidades de critérios para exclusão, temos a necessidade de critérios para exclusão. O objetivo é salvar o máximo de vidas, traçando a chance de mortalidade do paciente, mesmo com o uso de respiradores, né? Então, no caso do DNR, talvez o entendimento seja que, sei lá, se caso houvesse um agravamento dessa doença e fosse necessário efetuar a reanimação, para essas pessoas o tempo ali no respirador meio que seria perdido, né? Porque elas se negariam à reanimação. Porém, lá nos Estados Unidos, depende dos estados, né? Em alguns estados é incluído o DNR como critério de exclusão, em outros o paciente DNR, além de ser negado aí como o acesso a respiradores, eles também excluem esses pacientes para admissão ou transferência hospitalar. Eles ainda são um pouco mais rígidos do que os outros, né? Que apenas negam os respiradores. E a principal problemática é sobre o uso da RCP. Ah, tá. O DNR trata somente da reanimação, né? Esse parecer de algumas regiões poderia resultar na menor adesão ao DNR, ainda que indicado. Por quê? Porque os pacientes que, porventura, poderiam aderir ao DNR, né, ao não ressuscitar, eles não o fariam porque sabem que outros tratamentos lhes seriam negados. Talvez ali
ficassem com medo até de paliativos serem negados justamente pelos respiradores, nesse caso, terem sido negados, ainda que não tivesse uma relação direta, né, entre os pacientes de NR e o uso de respiradores. E aí tá as referências que foram aí utilizadas nesse trabalho. E é isso. Vou acabar aqui a gravação.